primeiro momento que eu gostaria de conversar com vocês, né? Então, nós temos um conjunto de 5 perguntas aqui, né? Por exemplo, vocês utilizam informações sobre a comunidade, o território onde vocês vivem, né? Para informar, para nortear, para orientar as reivindicações que vocês fazem ou as atividades que vocês fazem? Que tipo de informações vocês usam? Que vocês têm sobre vocês? Onde vocês conseguem essas informações? Né? Vocês sentem falta de ter informações sobre vocês e sobre a cidade? Né? Em algum momento vocês sentiram essa falta? Eu vou dizer que eu vou colocar 5 perguntas junto, que todas estão muito interligadas, e depois a gente vai conversar um pouco. Né? Vocês, qual os meios que vocês conseguem, que vocês usam e se utilizam para encontrar as informações que vocês precisam? Ou quando vocês querem divulgar, por exemplo, alguma notícia, né? Que vocês vivem fazendo coisas e não só necessitam, mas também produzem coisas e fazem coisas para o grupo, para a sociedade que vocês queiram informar. Né? Como vocês se informam sobre as notícias, né? E vocês usam as redes sociais, né? E a pergunta principal, talvez, uma discussão que a gente tenha que fazer, quando a gente fala de informação, nós confiamos nas fontes que nós usamos, né? Ou que nós usamos para nos informar, e nas formas que nós usamos para a gente também informar as pessoas. Então, a Carmen já levantou a mão. Carmen, conta um pouco para nós, em cima dessas questões geradas, como é que vocês veem tudo isso? Então, aqui a gente usa muita rede social, né? Temos um grupo de WhatsApp que tem todas as mulheres no grupo, e todas as informações que eu tenho de outros companheiros eu mando para o grupo, né? E a gente tem uma reunião semanal com as mulheres, né? O grupo chama-se Mulheres Unidas, né? Esse grupo já tem 3 anos que ele foi criado, não é só um grupo de WhatsApp, é um grupo real, que as mulheres que estão nesse grupo, cada uma tem uma função nesse grupo, né? Cada rua tem 2 mulheres que é responsável pela rua, e elas quem traz todas as demandas que acontecem na rua, o que está acontecendo, se alguém está necessitado, quem precisa de remédio, quem está precisando de emprego e tudo. E a gente também usa o Instagram, o Facebook, né? A página do Menino Chorão, e é assim que a gente vai se virando, né? E vai passando as informações necessárias. A gente sabe que que eu faço parte de vários grupos, né? Aí vem as informações para mim, eu mando alguém ler, que é uma coisa interessante que todos precisam saber. Eu vou mandando para o grupo e as mulheres vão espalhando umas para as outras, vão passando para aquelas que não estão no grupo, vai espalhando. Rádio Carmen. A Rádio Braquiária, outra chama Rádio Correio, Rádio Fofoca. Aí assim vai, né? Assim que a gente se comunica com tudo, fica sabendo tudo que está acontecendo, todo mundo fica sabendo através do grupo, né? Tem alguma doação, tem alguma doação, aí vai para o grupo, ó, chegou uma doação, assim, quem estiver precisando, vem aqui. Tem alguém necessitado de alguma coisa, aí alguém bota no grupo, na rua tal, número tal, alguém precisa disso, aí a gente vai procurar quem está em outro grupo, vai pedir. Quem pode ajudar e tal. E quando a gente consegue, manda para o grupo de volta. Já conseguimos, já está aqui. Aí é assim que a gente vai se virando. Vamos pensar, o que você está falando é um pouco da comunicação interna que vocês têm. Isso é ótimo, que vocês... Agora, como é que vocês obtêm informação sobre o que está acontecendo em Campinas, o que está acontecendo com relação aos movimentos de ocupação na cidade? Como é que tipo, é sempre redes sociais ou vocês vão por outros caminhos? Sempre pelo WhatsApp, eu fico sabendo de tudo que está acontecendo pelo WhatsApp, né? Eu faço parte de vários grupos, aí vem os grupos, aí eu vou passando, né? O que está acontecendo, alguma paralisação, alguma coisa, aí a gente vai se organizando e vai passando para as comunidades. Aí, na hora da reunião, chega uma informação legal, aí as meninas lêem, essa informação aqui, o que vocês acham? Aí passa para todo mundo já na hora. A nossa reunião é toda quinta-feira, 3 horas da tarde, né? Que a gente montou um grupo de jovens agora, né, chamado Resgatando Verde. Aí a gente está tendo reunião semanal com esses jovens, né? E o pessoal lá do Quilombo Íris, de Jesus? Excelente pergunta, Zé. Aliás, excelente perguntas, né? Sobre
informações do território, isso é uma demanda antiga nossa, assim, que a gente sempre se debate sobre isso, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, da questão da infância e da juventude. A gente já participou da construção da candidatura de 4 conselheiras tutelares, inclusive uma das atuais conselheiras tutelares aqui, né? E durante a campanha a gente queria falar, né? Porque assim, a gente sente a questão da falta de vaga em creche, a gente sente essa questão da escola, da violência contra esse público e tudo mais, né? Mas a gente, tipo, os dados que a gente tem são muito... a gente sabe que, sei lá, aconteceu um caso X, sabe? Não tem um dado, um número, assim, tipo, estimado ou total. Acho que é nem sobre o tamanho da população, até, né? Então, quantas pessoas estão morando, porque é isso, né? Tiveram vários empreendimentos aqui, né? Nos últimos anos e tal, e a população também se modificou bastante. A mesma coisa em relação, por exemplo, à violência contra a juventude, né? A gente tem, tipo, o Paul Crin esses dias fez uma apresentação falando sobre aonde está localizada a violência da Guarda Municipal e da polícia em geral. A gente sabe que essa região, mas assim, quantos são do São José, quantos são do Bandeiras, né, tipo, população carcerária, então tem vários dados que a gente até tem de boca, digamos assim, né, mas não tem um dado fechado, mesma coisa da saúde, eu diria, né, que a gente sabe também que tem, né, uma população grande e carente de determinadas demandas de saúde, mas, tipo, o número exato, aonde pesquisar, isso a gente não tem muito acesso, né? O que a gente tem de acesso, aí terminando, falando mais sobre essa questão das pautas do movimento social, né? Então, assim, tipo, quando tem, como já aconteceu, sei lá, movimento Quero Creche, aí rolou um levantamento pontual e a gente levantou o número de mães e organizou aquela luta, né? Mas, assim, a gente carece disso, né? Tanto é que agora nas ações de solidariedade a gente fez um cadastro, que a gente cadastrou mais ou menos umas 320 famílias, assim, no total, né? E aí a gente pegou um montão de informações, só que até hoje a gente não teve como trabalhar esses dados, né? Então, assim, colocar, tipo, sei lá, assim, até na hora de decidir para onde a gente vai entregar cestas, a gente ainda tem que recorrer a pessoa bateu aqui, aí a gente, né, tipo, mais ou menos sabe, mas a gente não tem vamos direcionar para esse público como a gente queria no começo, né, vamos direcionar para as famílias que não estão recebendo auxílio nenhum, não está recebendo auxílio emergencial, não está recebendo cesta básica de ninguém, que tem criança, que tem idosos, a gente colocou tudo isso no nosso formulário, mas a gente nunca conseguiu ter o tempo real, assim, para pegar e falar, não, tá aqui, tem tantas famílias e tal, por falta de... A gente até tentou já fazer parcerias com o Centro de Saúde, com o CRAS, mas sempre fica logo mais a gente faz. Legal, Biula, porque você está, com esses seus comentários, está nos ajudando a desenvolver uma série de coisas que a gente vai conversar ainda. Então, vamos guardando também essas questões, porque você já está colocando um pouco da ideia que a gente quer passar. Por que é importante que a gente se conheça? E a gente conhecer o que está acontecendo, não só na nossa comunidade, mas na cidade como um todo. Vamos passar próximo, então, o slide que eu vou contar um pouco o que nós vamos conversar, então, na noite de hoje, né? É aquela ideia desse jogo de palavra, o poder da informação e a informação como poder, né? A gente tem que reconhecer que quanto mais bem informado nós formos, né? Mais condições a gente vai ter de negociar, de conversar, né? De saber o que está acontecendo com a nossa vida, e sem contar que conhecimento, qualquer tipo de conhecimento é bom para a gente mesmo, né? É uma questão de cidadania, uma questão de empoderar-se, né? Então, nós vamos debater um pouco isso. Passa para a próxima, né? Nós também vamos falar um pouco sobre isso. Uma coisa é você ter um monte de informação, outra coisa é você ter conhecimento sobre as coisas. Então, ligar todos esses pontos que a gente vai também discutir um pouquinho sobre isso, não muito longamente, mas se vocês se der pano para manga, a gente vai continuar conversando sobre isso. Próximo, por favor. Né? A gente está muito preocupado também em discutir com vocês sobre o que a gente escuta, né?
Se tudo que a gente lê, vê, o que a gente ouve, o que a gente lê, a gente acredita, né? Então, pensar um pouco, ter uma atitude crítica com relação àquilo, às informações que a gente tem, como a gente organiza e usa essas informações, se elas são totalmente confiáveis. Vamos falar um pouquinho também sobre isso. Mais para frente, a gente também vai falar sobre a lei de acesso à informação. Não sei se todos vocês sabem, mas já nós vamos comentar com isso. A Letícia vai falar com vocês um pouco sobre isso, ou seja, dizer que todos nós temos o direito de ser bem informados. Quanto mais bem informados, melhor. Passa para a próxima, por favor. Nós também vamos falar sobre a importância, como o Biula já nos adiantou aí, que é muito bom, sobre a importância de ter informações até para planejar, né? Para informar políticas públicas e tudo isso. A Raquel vai conversar um pouquinho conosco sobre isso. É uma reflexão importante que o Biula já deu a dica para nós aí, já encaminhou bastante essa discussão, mas queremos que vocês voltem a essa conversa conosco aqui para frente. E sempre mostrar que nada é neutro, né? Que informação não é neutra. Toda informação tem um motivo para ela ser. Então, nós temos que também tomar cuidado. Próximo, por favor, nós vamos conversar sobre isso, né? Vamos falar muito rapidamente, e aí, a depender do interesse de vocês, e se esse interesse tiver muito forte, a gente pode conversar mais, mas para mostrar de onde que a gente pode conseguir esses dados, quais são as formas, né? E obviamente que só esse tema aqui poderia ser tema, a gente dá desse cursos inteiros lá na Unicamp só sobre isso, né? Fonte de dados, como acessar e tudo isso, mas a ideia aqui não é abranger tudo isso, mas é um pouco colocar para vocês algumas das possibilidades. E, finalmente, aquilo que a gente acha mais interessante e que vai também, pode passar o próximo, vai fazer a discussão, é a gente refletir, né, sobre o que se faz, né, diferença morar lá ou cá na cidade, né? O que tem afetado vocês, o fato de vocês ocuparem o lugar que vocês ocupam e onde vocês estão, para além da condição social, econômica, racial de cada um e de cada uma de nós, ter um pouco da consciência, né, do que o lugar que a gente ocupa também faz uma grande diferença dentro da cidade. Esse é um pouco o escopo da nossa reflexão de hoje, né, de hoje à noite, e que nós pretendemos que seja o mais dinâmica possível. Portanto, por favor, pessoal, entrem, levantem a mão, peçam a palavra. E se eu não der bola para a mão levantada, aciona o microfone e podem falar. Então, vamos começar do começo, né? Da fonte de informação. Então, isso é um pouco o que eu dizia, quer dizer, é um jogo de palavras, mas é importante, né, que a gente tenha consciência da fonte. Há um dito que diz assim, né, a informação é poder, né? Quer dizer, a informação é poder. Em que sentido, né? Quanto mais bem informado você tem, né, mais você consegue até manipular as pessoas, né? Porque se as pessoas são pouco informadas, elas podem cair em contos. Nós estamos vendo isso a cada momento, né? De forma mais forte nesses últimos tempos, com esse nosso governo federal, enfim, como eles estão usando agora as narrativas, né? As pessoas inventam coisas, criam, não é? Sobre a mesma informação, buscam formas diferentes. Então, quanto mais bem informado, e quanto mais cuidado nós tivermos sobre as fontes que nós vamos utilizar e que nós nos informamos, mais poder nós teremos, né? Até porque, como disse o Biula, né? Quanto mais eu souber do qual que é o tamanho e o perfil da minha demanda, mais eu vou poder reivindicar, mais eu vou poder trabalhar e apontar para as políticas que vão ser desenvolvidas ou alguma ação que vai ser aplicada naquela comunidade. Isso a Raquel vai conversar um pouquinho mais para vocês. Então, mas sempre lembrar que é uma questão, na nossa visão, é uma questão de cidadania. Ser bem informado é uma questão de cidadania. Isso não quer dizer que tem que ler jornal, mas é uma questão que nós temos que estar sempre preocupados de estarmos bem informados sobre a nossa situação, sobre a situação da cidade, sobre a situação do país. A próxima, por favor. Não é? E aí eu vou passar a palavra para a Carol, porque
nessa discussão sobre a importância, o poder, né, da informação e a informação como poder, é importante que a gente discuta essa coisa do direito à informação. E a Carol vai conversar um pouco com a gente sobre isso, como que nós vimos isso e como nós elaboramos essa discussão para vocês aqui. E fiquem à vontade para continuar falando, e se eu precisar intervir aí para chamar vocês para conversar, farei isso. Um abraço. Vamos lá, Carol. Oi, gente, boa noite para quem eu não tinha falado ainda. Pensando nisso que o Zé falou, né, de como tem esse potencial da informação, porque a informação ela afeta diretamente ou indiretamente as nossas vidas, né? Realmente é um direito que a gente tem enquanto cidadãos, mas a gente sabe que por ser uma coisa tão poderosa, né, ela também é uma coisa que muitas vezes a gente não tem acesso, é muito restrito. E existem muitas fontes de motivos do porquê às vezes não conseguem acessar a informação, né? Desde, enfim, precisar ter uma energia elétrica, precisar de um plano de internet, às vezes, muito no caso de jornais, você precisa ter uma assinatura para conseguir ler uma notícia, alguma coisa que é muito importante, que afeta a sua vida. E esses empecilhos, né, vão fazendo com que a informação fique cada vez mais elitistas. E numa forma de tentar democratizar mais esse acesso, né, surge bastante as redes sociais, como a Carmen comentou, que muito se comunica pelo WhatsApp. Tem essa velocidade das redes sociais, né, de tudo é muito rápido, está muito na sua mão ali. E isso, apesar de ter sido uma coisa positiva, né, ainda assim é um direito que não está 100% garantido. Pode passar. Mas a gente está falando, informação é importante, mas ela é importante por quê? Um exemplo que o Zé também já comentou é com relação à questão das políticas públicas. Elas são pensadas e implementadas com base em, enfim, pesquisas, dados que são coletados de toda a população, né, com relação à saúde, educação, violência. Mas aí a gente pensa também, será que esses dados eles são 100% verdadeiros, mesmo que eles venham de uma fonte muito confiável? Pode passar. Como exemplo, a gente colocou, essa é a página do IBGE, se vocês fossem entrar nela hoje, é o que apareceria com relação ao desemprego. E aí a gente pensa, será que depois de um ano de pandemia, o índice de desemprego no país é 14,8 milhões? Muito provavelmente, esse número é muito maior do que o que está descrito aí, né? E também a gente tem que pensar que para a informação a ser construída, são pensados vários critérios, né? Então, se a gente pesquisar a fundo, a gente vai descobrir que para o IBGE, para estar empregado, não necessariamente, eles não consideram as condições de precariedade do trabalho. Então, você não precisa ter uma carteira assinada, nem ter os direitos garantidos, como, enfim, férias, 13º. Então, por exemplo, uma faxineira que não tem carteira assinada e alguém que trabalha em uma indústria, ou até mesmo um catador, todos eles são considerados como empregados nos olhos, né, do IBGE. Mas aí a gente também tem que pensar, será que o IBGE, então, está mentindo, se esse número não é verdade? Não, eles não estão espalhando mentira, é um órgão muito sério e é muito importante, porque a partir desses dados eles conseguem ter uma visão, né, do que está acontecendo no país, mas é uma visão que a gente sempre tem que estar pensando que a realidade às vezes é pior do que isso, mas a partir disso que eles conseguem, que já é uma realidade muito ruim, eles pensam em formas de, enfim, tentar diminuir esses índices. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar que nenhum dado é neutro. Pode passar. Quem produz essa informação, né, ela sempre tem um objetivo. Ninguém constrói nenhum dado sem ter um objetivo final. E, às vezes, eles induzem o pensamento, né? E uma analogia que é muito comum é pensar num copo de água pela metade. Você pode olhar para ele e pensar que ele está metade cheio, ou olhar para ele e falar que está metade vazio. Não necessariamente nenhuma dessas coisas são mentiras, mas eles usaram critérios diferentes e pontos de vista diferentes para analisar tudo isso, né?
Mas, em alguns casos, essa questão de dados que não são neutros, eles são usados de alguma forma negativa. Pode passar. A gente colocou aqui 2 exemplos de 2 notícias sobre o mesmo tema. Eu vou ler as duas. No primeiro, que é do G1, fala: Operação no Jacarezinho deixa 25 mortos, provoca intenso tiroteio e tem fugas de bandidos. Já na segunda, diz: mortos na chacina do Jacarezinho sobem para 28. Ao menos 13 não eram investigados na operação. A gente já percebe, né, que enfim, há uma escolha. Quem escreveu essa notícia, né, o título, tem uma ideologia por trás de escolher dizer operação, ou escolher dizer chacina, ou escolher o que vai priorizar, né? Então, o que é mais importante? Dizer que teve fuga ou dizer que 13 nem eram investigados, né? Todas essas são escolhas que a gente vê acontecendo não só no meio dos jornais, no meio das mídias, mas em todos os dados que são veiculados, né? E pode passar. E trazendo essa discussão sobre a informação não neutra para a realidade de vocês, a gente pensou com relação no impacto das palavras mesmo. Qual que é a diferença de dizer que você está ocupando e dizer que você está invadindo? E aí a gente até queria saber como que vocês encaram isso, se isso acontece realmente no dia a dia, dependendo do objetivo de quem está falando, a pessoa usa uma palavra ou usa outra, porque, de certa forma, usar a palavra invadir pode até deslegitimizar vocês, né, enquanto grupos que estão ocupando um espaço. Aí, pessoal, vamos lá. Pessoal da comunidade, vocês vivenciam isso, vivenciaram esse tipo de forma de encarar a forma como vocês são considerados? E aí, Carmen, tem algum comentário sobre isso? Não? Pessoal do Quilombo, algum comentário? Sim, essa questão do ocupar, né, e invadir, toda ocupação é considerada invasora, né? Tipo, no início, assim, aqui não foi diferente. Na história da Assembleia do Povo, tipo, ainda tinha a ideia de que estava ligado às favelas, né? Então, as favelas de Campinas, os favelados, os marginais, né? Então, todas essas identidades negativas são empichadas, assim, com certeza, né? E aí, eu acho interessante também a maneira com que o movimento brinca com essas, né? Tipo, o invasor é Cabral, são os portugueses que invadiram a terra dos índios, e, né, que sequestraram os quilombolas, sequestraram os africanos e tal. Acho que essa ocupar e invadir depende de quem fala. Exatamente, é isso que a gente quer passar para vocês, e talvez um exemplo que a gente discutiu, né, Carol, você vai lembrar, que a gente conversou sobre isso, que nenhuma informação é isenta, nós temos que tomar muito cuidado, porque até uma informação que parece tão singela, tão simples, que é a informação do sexo, né? Quando o IBGE vai coletar, por exemplo, a informação do sexo, e que a hora que ele só permite que você declare ser homem ou mulher, ou seja, a dimensão biológica, já mostra que tem uma concepção por detrás, né? Então, até essa informação que parece para minha mãe lá, né, que é do século passado, né, tem quase 90 anos, para ela é tão natural pensar o sexo feminino e o masculino, pensar que hoje nós temos, né, a questão do gênero tão importante, só o fato de não se levantar isso já mostra uma forma de você ter que conceber a sociedade de uma forma diferente. Aí tem o problema do desemprego, como a Carol falou, enfim, tem um conjunto de questões. Isso é fundamental para que quando a gente olha os nossos dados, né, qualquer dado que a gente vê, que nos passem, que estejam disponíveis, a gente pense um pouco a partir disso. O que está por detrás da construção desse dado, porque isso eu garanto para vocês, nenhum dado é isento. Sempre tem um motivo para ele aparecer e que pode ter uma mensagem que às vezes nem sempre é favorável a nós, né?
a comunidade ou a população de maneira geral. Segue lá, Carol. Acho que agora é a vez da Letícia. Então vamos lá, Letícia. Boa noite, gente. Eu sou a Letícia. Vou falar um pouco sobre como os dados, por mais que eles sejam de fontes confiáveis, eles podem ser utilizados em favor ou em prejuízo das pessoas, dos lugares, das políticas. Bom, o Censo Demográfico é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE, que recolhe as informações sobre todos os cidadãos de cada município do país, com informações como o número de habitantes, a idade, renda mensal, trabalho, número de filhos e outras informações sobre a economia e o perfil da população do país. Mas para que essas informações servem e por que elas são tão importantes? Os dados coletados por essas pesquisas, eles servem de base para as políticas públicas, que, como o José Marcos falou, e como a Raquel vai falar mais para frente, as políticas feitas pelas prefeituras, pelo governo federal e outras instituições, e eles vão auxiliar para que essas políticas sejam o mais adequadas possível para o perfil da população. Então, decisões como a distribuição de renda do governo federal para os estados e municípios é feita a partir do número de habitantes que é calculado pelo IBGE, o planejamento urbano, como a necessidade de creches, escolas, linhas de ônibus que são necessárias para atender alguma área da cidade, também são feitas a partir dessas informações. As campanhas de vacinação, como a gente está vendo agora com o Covid-19, porque é necessário que a gente saiba o número de pessoas por grupo de idade para que as vacinas sejam reservadas e distribuídas. Ainda tem as políticas educacionais, o controle migratório, e até a indústria e o comércio são dependentes de alguma forma dos resultados que o censo coleta com essas pesquisas. Então, fica claro que a gente tem muito a perder quando uma pesquisa deste tamanho não é realizada, como a gente está vivenciando agora com o adiamento do censo de 2020. Os órgãos e agentes públicos, eles passam a trabalhar no escuro para produzir essas políticas públicas sem saber a realidade da população com que eles estão trabalhando. Porque o último censo é de 2010, então a gente já tem mais de uma década de defasagem desses dados. Por outro lado, quando essa pesquisa não é realizada, é possível ocultar da população a própria realidade. Então, como a Carol falou, agora há pouco, nas ruas a gente pode perceber o aumento do desemprego, o crescimento da miséria, que os preços dos mercados estão subindo, mas se isso não é oficialmente medido, fica mais fácil de dizer que não é verdade, ou de ocultar essa realidade nos veículos de notícia. A Carol também mostrou que os dados e as notícias não são neutras, e nesse caso, a ignorância também não é. Ela é o reflexo do desejo de não conhecer e de esconder da população as desigualdades existentes nela. E vocês devem estar aí pensando que a gente já vivenciou isso lá atrás, quando em 1990 o censo demográfico foi adiado por causa da crise econômica do país. E também porque demorou para sair a contratação dos funcionários necessários para realizar a pesquisa, porque demanda uma mão de obra muito grande. Naquela época, o presidente do Brasil era o Fernando Collor, e a justificativa que foi utilizada era uma falha no orçamento, que é algo muito parecido com a justificativa usada agora para adiar o censo de 2020. Pode passar, Raine. Mas, então, mesmo quando a gente tem uma fonte de dado tão rica como o censo, a gente precisa tomar cuidado com essas informações, com as informações que a gente recebe, por exemplo, pelo WhatsApp, e a que a gente ouve na rua, ou até mesmo em alguns veículos de jornal, de televisão e jornais. E a gente tem que se perguntar se a gente pode acreditar em tudo que a gente ouve. E é claro que a gente não pode, né? A gente tem que fazer alguma crítica dessa notícia antes de absorver o que ela está falando. Pode passar, Aline. Como a Carol falou, cada notícia, informação, ela é passada a partir de um ponto de vista específico sobre determinado acontecimento. Então, nenhuma informação é uma verdade absoluta ou imparcial também. Nessas duas imagens, a gente pode ver bem como isso funciona. Na primeira, a gente vê um rapaz e parece que ele está na janela de um avião.
Mas quando a gente vê por outro ângulo, a gente vê que, na verdade, é uma montagem e que é a tela de um computador e a tampa de uma privada. E na segunda, a gente tem uma maçã e, olhando pelo espelho, ela parece perfeita, mas por trás a gente consegue perceber que, na verdade, ela está mordida. Então, o que a gente quer falar, ou pelo menos fazer vocês refletirem um pouco, em como a manipulação pode fazer a gente acreditar em algo que não é verdade. Um bom exemplo que está bastante presente agora por causa do Covid, são as desinformações por causa da vacinação. Tem algumas notícias que a gente consegue perceber facilmente, assim, que elas não são verdadeiras, como, por exemplo, o chip 5G na vacina. Mas tem outras que a gente não consegue distinguir tão facilmente, até porque elas usam dados reais para mostrar algo que não é verdade. Um exemplo disso é quando a gente vê algumas notícias falando que o Brasil é o quarto país no ranking de vacinação. Ou seja, em número total, ele é o país que mais aplicou vacinas. Mas quando a gente coloca isso em perspectiva, para saber quanto da população foi vacinada, a gente tem que levar em consideração que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas e que já aplicou quase 150 milhões de doses, mas só 20% da população já tomou as 2 doses da vacina. Quando a gente leva isso em conta, o número de pessoas completamente imunizadas, quando a gente leva em consideração o número de pessoas completamente imunizadas, o Brasil é o 69º país no ranking mundial de vacinação. Ou seja, não é mentira que o Brasil é um dos países que mais aplicou doses de vacina, mas não é verdade que ele é um dos países mais imunizados. Então, para tentar evitar esse tipo de notícias falsas, pode passar, Helene. Para evitar que esse tipo de notícia se espalhe por aí, algumas agências de notícias criaram sites para checar se a notícia é verdadeira ou falsa. E nessa imagem a gente pode ver 4 exemplos que a gente considera confiáveis para que vocês façam essa checagem. A Agência Pública, a Agência Lupa, os sites Fato ou Fake e Fake Check. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de compartilhar algumas notícias que a gente não sabe se é verdade. As fake news, elas se espalham pelos aplicativos de conversa e a gente precisa saber que existem formas da gente verificar se elas estão dizendo a verdade ou não. E, na dúvida, é melhor checar ou talvez não compartilhar. E pode passar. Por fim, eu queria falar um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação. Ela é uma lei de 2011 que permite que qualquer pessoa solicite informações públicas à prefeitura, ao governo estadual ou federal. É uma lei muito utilizada por jornalistas e pesquisadores, mas a intenção aqui é que todos fiquem sabendo que qualquer um pode fazer uso dessa lei. No site da Prefeitura de Campinas, na verdade de qualquer prefeitura, tem um link direcionando para esse tipo de pedido de acesso. Você pode solicitar a informação que você quiser. E tem também o site do governo federal da Lei do Acesso à Informação, que você pode solicitar para qualquer um dos ministérios. Mas, no dia a dia, para que isso vai ser útil para a gente, né? Um exemplo que eu consigo pensar é que a gente pode, por exemplo, tem uma obra perto da minha casa e eu quero saber qual foi a verba destinada para essa obra, quando ela deveria ter terminado. Então, você pode solicitar esse tipo de informação e, a partir disso, você pode reivindicar uma posição da prefeitura sobre os gastos e a necessidade dessa obra, por exemplo. Eu, por exemplo, já me beneficiei dessa lei em alguns momentos durante o meu trabalho, como pesquisadora, né? Uma vez eu solicitei para a prefeitura de Indaiatuba, que é a cidade onde eu moro e que eu pesquisava, algumas informações sobre os condomínios fechados daqui, como a localização e o nome de cada um. Eu recebi uma lista com todas essas informações alguns dias depois. E eu também já tive que solicitar uma informação para o governo federal, porque não cabia à prefeitura essa informação, sobre os empreendimentos do CDHU e da Coab, de Indaiatuba e Jaguariúna, e eu também fui respondida prontamente, até porque na lei eles dão um limite de até 20 dias para responder, prorrogáveis por até mais 10 dias.